quarto colocado, quinto colocado do Campeonato Brasileiro, eu não sou capaz de apontar o Corinthians como favorito. Eu não sou capaz. O Corinthians caiu para sexto já, pô. O Grêmio já tá na bola. É? Não, e O Grêmio é um ponto do Corinthians. Isso. É um ponto do Corinthians. Tá? Essa é 18º, né, mano? É 18º. Se ele é antes penúltimo, ele é 18º. 18º. E aí, Isso, o verdade. Corinthians é quinto, é isso? O Cruzeiro é o 17º, o Fluminense é o 16º. O Corinthians já é o Corinthians já está em você fala que o Corinthians vai ser oitavo. Acho que não termina o campeonato com esse futebol. O campeonato vai acabar A sua premonição vai e a classificação vai dar razão ao Flamengo. Em oitavo lugar. Eu acho que é a posição dele. Acho que é o lugar do Corinthians no ranking. Em oitavo ele ainda pode pegar a Libertadores se o Atlético ficar entre os seis. entre os seis. E o Flamengo for campeão. E o Flamengo for campeão. Campeão da Libertadores. Tem que ter essas duas combinações. Essas duas mas um time que faz um investimento, um time que faz um planejamento no começo do ano, ele não pode ficar contando com um ovo dentro da galinha. Claro que não. Entendeu? Quando você faz um planejamento, você tem que traçar a sua meta para ficar entre os 6 primeiros. E é ridículo o Corinthians ter permanecido durante praticamente a competição inteira integrando o G4 e agora no momento crucial, na subida da Brigadeiro, sem falar de São Silvestre, Pascoal, você começar a cair. O time do Corinthians, se ele não participar da Libertadores ano que vem, vai ser um grande fiasco. Inclusive, apresentaram o balanço aí que o Corinthians apresentou no ano até agora, em termos financeiros, um déficit de 170 pau, Pascoal. Só do futebol, 70 milhões. Só do futebol são 123. E o déficit total do Corinthians pode ultrapassar 700 milhões. A gente tem que ponderar também, Flavinho, porque agora as cotas de televisão só são repassadas no final do ano. Não entrou ainda esse valor. O Corinthians não o Palmeiras teve 30, a do Corinthians foi 170, é isso? Sim. Do São Paulo 70. Não, mas o Palmeiras ele apresentou que foi referente ao primeiro Não, do São trimestre, Paulo foi 70. Não, 77. O Palmeiras foi 70, é isso? 30 milhões. Não, mas o do Palmeiras não está contabilizando até agora. Foi um período do ano. Não sei se foi um semestre. É o primeiro semestre que começa. Eu acho que é o mesmo. Primeiro semestre. É a mesma contabilidade do Corinthians. Porque o Corinthians estima ter um déficit no futebol de entre 123 e 125 milhões nessa temporada. O que vai causar para o Corinthians que o Corinthians ficará com 700 milhões de déficit no global. Fora o estádio. A dívida Fora o total, estádio. 700 pau. Fora o estádio. O estádio é uma coisa separada. Isso é o Esporte Clube Corinthians Paulista. Você vê, claro, tem receita que entra e tudo mais e tal, mas você vê time quebrando por muito menos, né? Não, o Corinthians vai precisar vender jogadores, cara. Mas e mesmo assim, pra pagar... Mas é que o Corinthians tem... Tem receita que entra. Receita grande, torcida. Tá vendo esses 170 milhões? O que é dívida de curto prazo, entendeu? Sério. Agora... Porque o global vai bater em 700. E o Corinthians precisa... Não é possível. 700? Não pode. A dívida do Corinthians ela vai chegar, seu irmão, agora com esses 170 a 690 milhões. E até o final do ano pode chegar a atingir os 700. Bom, mas a maior dívida do futebol brasileiro é do Botafogo. O Botafogo tem 735, 750. Não, mas o Corinthians ele vai reduzir essa dívida quando ele receber o percentual que cabe da televisão também. E aí você tem uma... Não vai fechar o ano Não. com 690. Não, porque você vai receber esse percentual aí do repasse da televisão. Rapaz, mas é dinheiro, hein, gente? É dinheiro, Olha, claro que tudo é. assusta o Corinthians. Ataque assusta o Corinthians, dívida assusta o Corinthians. Carilha assusta o Corinthians. Carilha assusta. Esse é o maior pavor. Assusta o Corinthians. O Carilho é o maior pavor. A dívida é de menos, Pascoal. O Corinthians da maratona lá que você falou dívida é o Flavinho de Patinete na barra e o Flamengo é o Kipchoge. A dívida de 700 milhões... Assusta menos que o Carilli? Assusta menos que o Carilli, é isso? Claro que sim. Jesus. A dívida você administra ainda, um dia você paga. Ele fala tudo essa semana. Segunda-feira já não vai dar mais. Carilli. É bom, eu também com o programa rende, a gente descendo o pau no que falar também do Carilli. Viu? O outro aqui quebra o pau com curiosidade, uma coisa, falando sério, agora que a gente falou muito quando aconteceu, que foi o novo patrocinador do Corinthians e tudo mais, as projeções de grana e tal. Como ficou esse Ninguém negócio? fala Do BMG. de Como é que dinheiro. ficou esse negócio? Então, aí geralmente esses contratos, seu Irmão, eles alegam o seguinte, tem uma cláusula de confidencialidade que não podem externar os valores. Coletiva, entendeu? Exato. Com essa cascata, monstro dizer que vai... Não, mas quando você faz o balanço do clube, Que anunciou-se 30 e depois reduziu para 10. Não, primeiro era 90, depois passou para 60, depois passou para 30, e agora depois ninguém 10 por sabia quanto que era. Na hora que tem o balanço... Que era, o balanço porque tudo aparecer, era igual ao do Palmeiras, depois era menor que o do Palmeiras, depois era muito menor do que o Palmeiras, Era e depois revolucionário, entendeu? era isso? Era revolucionário e parou no... Era 1 milhão por mês. É. Que aí
gente comentou aqui. 12 milhões. Eram 12 E o milhões variável aí, era com a variável, participação do torcedor. É que nem o Precisa Flamengo. O chamar o Flamengo também tem que se dar uma satisfação pro torcedor. Que é o mesmo, mesmo digital, né? Exatamente. Não, é outro banco, é o BR. Não, eu sei, mas é o mesmo formato. É isso formato. A gente vai para o intervalo comercial, mas antes do intervalo comercial, eu quero repetir para você. O Banco do Chile disse que Santiago, o país Chile, tem condições de realizar a decisão da Libertadores da América, mas que uma reunião ainda vai acontecer entre o ministro, a Confederação Sul-Americana de Futebol e os novos ministros chilenos, para definitivamente ter uma definição desse quadro. Mas, por enquanto, até a semana que vem, por enquanto, está mantida a decisão da Libertadores da América em Santiago do Chile. Tá bom? A gente vai para o intervalo comercial.